Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a NFL. Mas assim, não é uma notícia tão boa assim, porque como a gente tá aqui no Brasil e tem muita fake news, eu acho que essa fake news chegou nos Estados Unidos. Os jogadores dos times acabaram falando umas coisas lá que eu acho totalmente desnecessárias, até porque o Brasil tá recebendo de braços abertos essa competição que é puramente norte-americana. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês, fica aqui, fica com o Corintiano em Forma. Então vamos lá, para começar a falar sobre essa questão da NFL, o jogo da NFL vai ser aqui no campo do Corinthians, na Neoquímica Arena, na sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 9h15 da noite. É um jogo esperado por muitos fãs da NFL, não só no Brasil, mas como na América do Sul. Então vai ter muita gente de fora e pelo que eu entendi ali, os ingressos já estão esgotados. O Corinthians modificou sua arena em vários quesitos para suportar a NFL. A NFL também escolheu o Corinthians. Eu vou colocar um vídeo daqui a pouco só falando por que escolheram a Neoquímica Arena e não outros estádios para fazer a NFL, o jogo da NFL. E também eu vou colocar um vídeo aí para vocês olharem, que assim, os jogadores lá nos Estados Unidos, dos times, eles estão meio que de piti, falando que aqui em São Paulo é muito violento, aqui em São Paulo a violência impera, que você não pode sair com o celular na mão, que não sei o que. Tudo bem, do celular aí não tá mentindo, realmente o roubo é grande aqui em São Paulo. Mas vamos lá, pontuar algumas coisas. São Paulo é tão perigoso quanto as cidades dos Estados Unidos. Assaltos, violência tem aqui igual tem lá. Aqui a diferença é que as pessoas, quando são pegas fazendo coisas erradas, acabam não sendo punidas. Lá fora a punição geralmente é mais rígida. Mas vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: divulgaram uma fake news aí, chegou lá nos Estados Unidos e todos os jogadores dos dois times estão achando que é a verdade. O Corinthians é um time preto e branco. O seu maior rival é o Palmeiras, é verde. Assim, divulgaram nos Estados Unidos que aqui em São Paulo é proibido usar verde, porque o verde é a cor de gangue. Não tem nada a ver com isso, né? Vamos falar a verdade. O que divulgaram lá fora é para denegrir a imagem do Brasil e dos brasileiros. Primeiro que aqui a gente tem a violência e tem seus grupos aí meio que terroristas, mas assim, a questão do verde não tem nada a ver. Aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, a gente não aceita o verde porque é a cor do rival, que é o do Palmeiras. Igual no Palmeiras, eles não gostam da gente ou de pessoas todas de preto, porque lembra o rival Corinthians. Mas lá nos Estados Unidos eles divulgaram como fosse coisa de gangue. Os caras, eu não sabia que eu vou pro Brasil, nossos times são verdes e aí tem gangue. É porque eu fiquei sabendo de gangue e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Isso aí, os caras disseminam essas fake news e acaba chegando lá denegrindo a imagem do brasileiro. E assim, até teve a notícia no final de semana, a violência. Um jogador do 49ers foi roubado, assaltado, né? Levaram o relógio, acho que reagiu e tomou um tiro no peito. Cara, isso acontece no mundo todo, não é específico de São Paulo. Só que aqui divulgaram, aqui e lá também divulgaram como tivesse a violência fosse aqui, e o verde, que era proibido e não sei o que. Não tem nada a ver, tanto que um dos times, eles têm uma das cores predominantes do uniforme deles, é o verde, o branco e o preto. Eles decidiram jogar de preto e branco. E o outro time vai jogar de verde e amarelo, alguma coisa assim. Mas assim, eu quero falar que às vezes aqui a gente mesmo se sabota, os brasileiros se sabotam. Esses jogos que vêm de fora, são jogos grandiosos. Tanto que a NFL joga no estádio do Tottenham, na Inglaterra, e não tem esses problemas. Mas aqui no Brasil porque não tá no estádio do time, aí o pessoal começa a criticar. Por exemplo, se acontecesse no estádio do Palmeiras, todo mundo ia começar a falar merda. No do São Paulo, fala isso. No do Corinthians, fala isso. Sendo que a gente deveria agradecer que alguns eventos chegam no Brasil, em São Paulo, e todo mundo pode participar. Porque assim, Copa do Mundo, Olimpíadas que teve aqui na Neoquímica Arena, cara, tava cheio de palmeirense, de São Paulino, porque não tem nada a ver. Não é de jogo do Corinthians, é jogo da seleção, é jogo de outros times, é igual da NFL. Tanto que assim, eles estão com tanto medo de acontecer alguma coisa e na sexta-feira não vai poder entrar com camisas de time de futebol brasileiros. Nenhum. É só do Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Nenhum. Não vai ser permitido. Isso lá fora não tem problema. Você pode assistir com camisa de qualquer time que não teria nenhum problema. Mas aqui no Brasil vai ser proibido. Mas fiquem com os vídeos. Vê direitinho os especialistas falando sobre
a questão da NFL aqui no Brasil, porque escolheram a Neoquímica Arena, e também essa questão da fake news aí, que é uma coisa que não tem nada a ver, só serve para denegrir a imagem tanto de São Paulo aqui, quanto do Brasil, que é uma coisa muito ruim de acontecer. Ó, o André Amaral, nosso host aqui do programa Domingo de NFL, ele mandou aqui: meus amigos, parabéns ao Gustavo por ter sido parte fundamental da realização de um sonho de todo brasileiro que ama NFL. Aí só que ele não deixou tão, né, emendou um pouco mais aqui, né? Será que ele pode contar alguns bastidores sobre a escolha da Neoquímica em detrimento aos demais estádios? O espaço para ativações no entorno foi importante para essa definição? Acho que é legal falar sobre isso, né? Porque quando saiu a definição de que seria no estádio do Corinthians, né, veio toda aquela discussão, principalmente pro pessoal que torce para os outros times rivais, né? Falando, tinha que ser no meu estádio, né? Aqui o do Palmeiras é melhor, o São Paulo é melhor. Conta por que a Neoquímica Arena foi escolhida, como que foi essa decisão? A gente, como poder público, quando a gente foi fazer a apresentação da cidade, claro, a gente foi antes nos estádios de São Paulo e a gente levou a apresentação que cada um dos estádios queria que a gente fizesse sobre eles. E a NFL fez vistoria em todos os estádios. Não significa a escolha da Neoquímica que Allianz e Morumbi não têm condições de receber um jogo da NFL e nem que não possam no futuro receber um jogo da NFL. Mas a própria NFL optou pela Neoquímica, pela Arena Corinthians. Eu acredito que, tanto pela capacidade do entorno de receber as ativações e o tailgate com os estacionamentos da Neoquímica, quanto também os lounges e camarotes, que são muito parecidos com os dos estados americanos, isso chamou bastante a atenção da NFL. Muita gente já me questionou sobre isso, normal, principalmente por conta dos times. Eu sou corintiano, então já teve gente falando que eu que quis que fosse para lá, e claro que não tem nenhum cabimento isso, mas eu acredito que esses foram os principais pontos para a NFL ir para a Neoquímica, mas sempre também deixando muito claro que nunca isso foi uma negativa em relação a Allianz e Morumbi, algo do gênero. Também os centros de treinamento, a NFL visitou de todos os times grandes de São Paulo. Isso foi uma definição deles mesmos ali. Muito bem. Eles já definiram os centros de treinamento que eles vão utilizar? Não, ainda não. Certo. Deixa eu ver o que mais tem aqui sobre o Gustavo e sobre a NFL no Brasil. Então, o Rei das Rebatidas mandou aqui: qual a expectativa de público para o jogo da NFL do Brasil? É lotado, né, Gustavo? Sold out em minutos. Infelizmente, para quem não conseguir comprar. Mas. Eu não sei 48 mil pessoas. Desculpa. Não, pode falar. 48 mil pessoas é a capacidade da Neoquímica. Existe uma possibilidade, o novo presidente do Corinthians falou isso durante a eleição dele. Não tive ainda reunião com ele, mas a gente já está tentando marcar para fevereiro. Ele disse que o setor sul da Neoquímica tiraria as cadeiras como é o norte. Se isso acontece, sobe 3.000, 2.500 lugares aproximadamente. Mas o que está previsto são os 48 mil lugares. E é pouquíssimo para o público da NFL, a gente sabe. Por isso a gente tem que ter eventos como esse de domingo e vários outros que faremos ao longo do ano, para mesmo quem não vá no jogo consiga viver, respirar um pouco do que é o jogo no Brasil. A.J. Brown, Devontae Smith, C.J. Gardner-Johnson, Josh Jacobs, jogadores de Packers e Eagles parece que estão preocupados com o jogo do dia 6 no Brasil. Um abraço a todos os queridíssimos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos, né? Então, esses jogadores falaram sobre o problema de segurança no Brasil e que eles estariam preocupados. Eu vi alguns comentários bem ignorantes, tá? E eu vi outros comentários que, se eu nunca tivesse ido pro Brasil, como foi o caso do A.J. Brown, a gente vai escutar o A.J. Brown daqui a pouquinho, alguém falasse pra mim, você não pode andar à noite com celular, eu ficaria com medo. Já que a gente é brasileiro, a gente morou muito tempo no Brasil, a gente sabe que tem um tremendo exagero em muita coisa que foi dita. Então, é uma pena a gente ouvir esse tipo de coisa nesse momento, porque a gente está celebrando o primeiro jogo no Brasil. É um momento tão importante para o Brasil, para a NFL. O Brasil tem tantas coisas boas, né? A nossa cultura é sensacional, o nosso espírito é fantástico, a gente sabe disso, tá? E aí a gente está falando sobre o problema de segurança. Eu entendo que
Se você sai na rua no Brasil à noite, especialmente em certos bairros, você tá correndo um risco, a gente sabe disso, tá? Mas eu não acho que é o momento de todo mundo ficar falando sobre isso, né? Com o Josh Jacobs também falando que vai ter um monte de carro blindado seguindo os Packers pra lá e pra cá. They probably gonna have like armored vehicles following us. I said, bro, why are we out here? We doing all of that. Why are we here? Muita gente opta por ter um carro blindado no Brasil, que muita gente fora do Brasil acha isso um absurdo, nunca ouviu falar de um carro blindado. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos isso não existe. Então o pessoal obviamente fala carro blindado porque pode ter bala perdida, porque você pode ser assaltado. O pessoal fica com medo e a gente sabe que essas coisas acontecem no nosso país. Então eu consigo entender, para quem nunca foi pro Brasil, tomar certos cuidados e porque não está em seu país. Agora, não quer dizer que não tenha problemas aqui também nos Estados Unidos, que não tenha cidades também perigosas, lugares que você não pode ir em certas cidades, mas quando o cara é daqui, ele conhece mais aqui, ele fica mais seguro da mesma forma que a gente morando no Brasil, a gente fica mais seguro com algumas situações e sabe onde a gente não pode pisar, vamos dizer assim. Mas quando o cara não conhece para onde ele vai, obviamente ele fica com um pouquinho mais de medo quando falam pra ele, ó, você não pode sair à noite, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo. AJ Henderman told a story earlier this summer that last year he found out he spent time in Brazil and you're asking a lot of questions about Brazil, Portuguese, things of that nature. Yeah. Hey, where did that curiosity come about, and have you focused on Portuguese at all, or tried to learn any Portuguese? No, because we had a meeting yesterday, and there's like a whole bunch of don't do's, and so I'm just trying to go down there, win a football game, and come back home. That's the best way I can put it. Remember that with Yeah. It's me talking to him and asking a lot of questions. You know, that was my first initial thought. You know, but after hearing all this stuff, you know, I'm probably gonna be in my room. You know, we're professional. This isn't my first game, but it is my first game out the country. So you just gotta put all that into a factor and just try to navigate through that the best way you can. And ultimately, you know, what we down there to do. We're down there to win a football game. What were you told not to do? We're not down there to see the city, do all this other stuff. This is not a vacation. This is it's a football game. That's What were you told not to do? A lot. Honestly, things that we would normally do here, even simple as just walking down the street with your phone in your hand and stuff like that, like, which is kind of crazy. So. Já o comentário do CJ Gardner-Johnson, que falou, será que é seguro jogar lá? Né? O Josh Jacobs depois pediu desculpas sobre esse negócio do carro blindado, porque a NFL falou que isso é uma falta de informação, isso é completamente errado, que não pode vestir a camisa verde no Brasil. Você não pode vestir a camisa verde porque tem a ver com gangues. What are you most excited about? You know, they said that the part of Brazil we going to, you can't even wear green at. Really? Yeah, bro. Why? They said, like, I guess something to do with the gangs and stuff. They said, oh, dude, I'm not going. I'm not going. Óbvio que tem a ver com a rivalidade Corinthians e Palmeiras dentro do estádio, mas todo mundo vai estar de verde, né? Então, é uma falta de informação. E quando você vai lá e você faz falta de informação, você tá errado, aí fica feio pro Brasil, né? E fica uma propaganda feia, né? No momento que é tão especial aí pra NFL. Então, mas quando você leva o negócio pra outro patamar e só foca em, será que é seguro jogar no Brasil? Aí já é uma falta de informação. Será que é seguro andar em certos bairros no Brasil depois das 10, depois das 11? Isso daí eu consigo entender. Da mesma forma que em certos bairros você não vai em downtown Los Angeles ficar andando, passeando depois da meia-noite, correto? When it's great distance to play a game. No comment. Really? Not excited? You're not? It's football. Just line up. Okay, thanks, Devontae. We're getting thanks, Devontae. Muita gente vai pensar, puta, que oportunidade legal de ir pro Brasil, um país diferente, de apreciar a cultura, né, de ver a presença dos fãs no estádio, mas você não é obrigado a ter essa opinião. Você pode ter uma opinião que você quer ganhar o jogo da semana 1
E é isso, né? Então eu tô indo pro Brasil, vou jogar e vou voltar. Cada um é cada um. Isso daí a gente não pode cobrar e criticar o cara porque ele tem uma mentalidade diferente. Mas é uma pena a gente ter escutado tudo isso aqui dias antes desse primeiro jogo. Esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço pra você primeiro colocar nos comentários aqui o que você achou desse piti aí dos americanos aí pra vir jogar aqui em São Paulo. E também eu peço pra você se inscrever em nosso canal, compartilhar nossos vídeos e deixar aquele like pra fortalecer a nossa equipe e nossa comunidade do Corintiano em Forma, tá bom? Fica com Deus e até mais. Valeu!